Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Flavinha do canal Imposto de Secretariar e hoje, é uma dica, de leitura aqui, Grandes Julgamentos da História, Foi um livro que eu comprei, acho que há uns 2 anos atrás, não li ele ainda todo, tá? Li alguns casos bem interessantes, Eu li o Julgamento do Galileu Galilei, da Joana d'Arc. Tem o do Jay Simpson, que era aquele jogador, inclusive, que nos anos 90 foi considerado o julgamento do século, Que foi, inclusive, se eu não me engano, um dos grandes advogados desse julgamento, inclusive, foi o pai das Kardashians, Então, tá aqui, eu já estava vendo algumas coisas, pelo menos alguns julgamentos por dia para ler. E o que acontece, é que o exercício de interpretação, para esse livro é que ambas as partes elas devem ser ouvidas, compreendidas. Então, nós não podemos chegar num conceito assim no estralar de dedos. É tudo um processo, é tudo uma questão de avaliação, e entre ambas as partes. Eu estava cursando uma matéria em secretariado que era noções básicas de direito. Eu nunca esqueço quando aquele professor ele diz para mim o seguinte, Aliás, para toda a sala isso já era o final do semestre, que a história ela tem que ser vista de dois lados, Quem defende e quem acusa, E que algumas apurações, elas precisam ser comprobatórias, A gente não pode viver só de falaram para mim, ou então ouvi dizer que, entendeu? Sem ter, muitas das vezes, alguma referência plausível, daquilo que você está defendendo, Então, no cenário em que nos encontramos essa semana, está sendo muito complicado aí, enfim, opiniões, opiniões são válidas, a expressão é válida, entretanto, verdades devem ser preservadas, e respeitadas, enfim. Então, assim, eu recomendo o livro, tá? Eu comprei esse aqui lá na Martins Fontes, lá da Paulista, comprei ele e tinha comprado acho que mais uns 2 livros, inclusive, que veio bem baratinho. E é isso, para que a gente entenda um pouco mais sobre saber, saber assim, compreender o outro lado das pessoas, por mais denso ou por mais complicado que seja, antes de sair emitindo uma opinião, muitas das vezes grosseira ou assim, sem responsabilidades, sem sensibilidade de você estar afetando a outra pessoa. Então, fica aqui a dica, tá, da secretária, entendeu? Esse livro aqui eu vou ler aí ao longo do mês, Pelo menos um dia eu acho que eu consigo pegar aqui um julgamento diferente. Quem sabe, eu não vá, posso ver se eu faço isso, cada um dos julgamentos. Porque, se eu não me engano, ele começa... Ai, gente, cheiro de livro é tudo de bom. Olha, e ele começa mesmo com o julgamento da Joana d'Arc, É assim, aí, então assim, começou com Joana d'Arc, Quem não sabe, Joana d'Arc, ela foi segundo conta a história, ela foi convocada a fazer, uma missão de conduzir os exércitos à França. Então, ela foi uma primeira militar, ela ia na frente em nome de Deus, segundo a crença dela, e conseguiu fazer com que a França ganhasse, as batalhas, Isso, se eu não me engano,
né? Aí começa assim: em muitos momentos da história, um julgamento fez a diferença. De uma forma ou outra, a nossa civilização foi moldada por decisões dos tribunais. Foi assim com Sócrates, com Jesus, com reis e com revolucionários, com nazistas, com heróis e com vilões. Julgamentos injustos e justos, julgamentos vingativos e reparadores. Desde que aprendeu a ter opiniões, o homem julga. E julga mais facilmente outros do que a si próprio. Por meio desses julgamentos, o mundo caminhou. Isso aqui começa a fazer a apresentação do livro. O primeiro realmente conta, né, sobre o julgamento da Joana d'Arc, né? Tá. Essa guerra que ela ajuda a liderar em nome de Deus, né? E que o exército francês começa a ganhar imbativelmente era a Guerra dos 100 Anos, que vai de 1333 a 1453. Perdão, 1937 a 1453, tá? O período pelo qual a França foi devastada pelos sangrentos conflitos. Seu fervoroso amor pela pátria era percebido por todos. Embora, fazer o quê, né? Então, a Joana d'Arc, ela é convocada, assim, muito jovem. Acho que aos 17 anos ela recebe essa visão, né? Que Deus estaria falando com ela para conduzir esses exércitos, o exército da França para uma vitória, né? E aí vai indo, né? Aí tem um dos subtítulos, inclusive desse aqui, são 3 folhinhas, né, do livro, porque o julgamento de Joana d'Arc é considerado um dos mais injustos, e de fato mesmo, ela morre aos 19 anos numa fogueira da Inquisição depois de tudo que ela fez pela França. Então, né, é isso. Aí no final, o final, né, do texto, né, conta o seguinte, descreve o seguinte, né? Outro aspecto do julgamento diz a respeito à vergonhosa omissão do rei Carlos VII, exemplo máximo de ingratidão. Ele nada fez ou tentou fazer por aquela a quem devia sua coroação como rei da França. Ao mesmo tempo, ao aspecto político, pois os ingleses, assaz interessados na morte de Joana, colaboraram intensamente para diversos desdobramentos do julgamento, a começar pela permanência da jovem em uma das suas prisões. Também trataram de lavar as mãos em relação à consecução de seu atroz martírio, utilizando-se como aliados Cauchon. Aqui, uma vez mais, deve-se dar razão ao conhecido dito de Mirabeau. Existem alguém pior do que o carrasco, e é seu ajudante. Gente, pesado, né? Pois é. A arte de direito, ela já não é fácil, né? E enfim, né? Será que é tão propenso para os dias que a gente está vivendo agora, né? De que lado que a gente está, né? Dentro dessas eleições que aconteceram aqui no Brasil, né? Que eu vou tentar ao máximo não, né? Não transparecer minha opinião, mas é isso, né? Quantas vezes, né? O pessoal que prega tanto por coletivismo está sendo egoísta e vice-versa, né? Quem é egoísta acaba militando pelo coletivismo. Então, é uma questão aí de vocês pensarem, né? Nesta segunda-feira que vai correr essa semana. Os vídeos agora eles vão ser, né, postados segunda e sexta. Então, na sexta-feira vai ter uma coisa mais, mais mais relaxante, né? Porque também ninguém merece, né? A gente precisa continuar vivendo e não só ficando preocupado, até porque, né? Começam as rugas, começam as coisas. Então a gente precisa se divertir um pouquinho. Então nas segundas vai ser uma coisa mais realística. A segunda-feira, a dureza de todo paulista, né? Pelo menos aqui, né? Levantar cedo, né? Às vezes numa chuva torrencial, se acordar cedão e ter que fazer as suas rotinas de trabalho. Mas aí já vai com um pensamento assim pragmático e de lógica,
até mesmo para você ter um foco no trabalho que você exerce, nas missões que a gente faz aí no início da semana. Sexta-feira, sextas e sábados, né, que é já mais ah, já é mais descontraído, talvez eu vou trazer aí uma coisa mais de viagem, de conhecer lugares culturais, que também ninguém merece não, né? Enfim, gente, muito obrigada por ter assistido o conteúdo. Se você gostou aí, comenta. Recomendo, tá? A leitura do livro é para ler, né? Talvez se você passar aí pelas livrarias, tem livraria, a cultura ela faz isso, né? Você senta ali aconchegantemente numa poltroninha e tá ali um livro para você pegar e ler um trecho. Então, se você se deparar com um desses, esse aqui, aí na Livraria Cultura, na Martins Fontes, eu não sei se tem, ou até mesmo em bibliotecas perto da casa de vocês, né? Vale a pena dar uma conferida aqui para uma reflexão aí da nossa vida, do nosso dia e o que a gente tanto faz, né? Muito obrigada, um beijo e boa semana!